Separei um papiro baseado no livro Lenda dos Deuses, de Wallace Budde. Ele é um egiptólogo, arqueólogo também. Então ele fez a tradução do papiro. Esse papiro ele está no Museu Britânico. Ele é o papiro de Bremne e Wind. Ele é do número 10.000, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 10.188, né? E ele é um manuscrito de um sacerdote chamado Mesmenu. Então ele fez essa parte do mito da criação e é bem interessante. Então, no final da live eu vou responder as perguntas de vocês. Então, para que eu possa responder, vocês coloquem as perguntas na caixinha de perguntas aqui, tá bom? Que no final eu tiro as dúvidas. E já que é sobre esse papiro, então muitas vezes você vai sentir falta. Por que não entrou Bastet? Por que não falou desse tal divindade? A gente sabe que o Egito é enorme, então cada cidade vai ter um mito ali, uma divindade regente, que eles vão colocar como um deus primordial. Dessa vez eu vou trazer esse papiro, que ele é datado ali na 26ª dinastia, para o período ptolomaico, que é o período grego. Então, é nesse período que foi encontrado esse papiro. Então, antes de começar o mito da criação, é bom a gente falar um pouco do papiro, né? Para saber como foi encontrado, quem foi o arqueólogo por trás desse papiro. Deixa eu ver aqui o que... Aprendendo muito é fascinante. Isso mesmo, se puder compartilhar a live, compartilha, minha gente, para a gente aí mandar para as pessoas que se interessam pela mitologia egípcia. Então, eu vou colocar aqui uma imagem para a gente começar a nossa live. Eu gosto sempre de estar colocando imagem. Obrigado, Clarissa, pelo presentinho. Então, para a gente começar sobre o mito da criação, que é baseado nesse papiro de Bremne Wind, a gente tem que falar primeiro quem encontrou esse papiro. E foi esse homem aí, esse moço bem elegante, chamado Alexander Wind. Ele adquiriu esse papiro em 1861, na cidade de Tebas. Ele estava lá fazendo uma escavação nas tumbas e encontrou este achado, né? Então, logo após, quando ele... Por isso que no nome tem um Wind no final, mas primeiro vem o Bremne. Quem seria o Bremne? Logo após, quando o senhor Wind, que é o arqueólogo, ele morre em 1865, essa coleção, esse papiro, ele passa para as mãos do arqueólogo David Bremne. Então, ele que vai lá dar continuidade à tradução, a toda essa parte de interpretação deste papiro. Deixa eu voltar aqui para colocar outra imagem. Eu vou colocar a imagem agora do papiro para vocês dar uma olhada a esse papiro que eu vou me apoiar para contar o mito da criação. Então, este é o papiro Bremne Wind, de número 10.188. Ele está atualmente no Museu Britânico, né? Um manuscrito de um sacerdote chamado Mesmenu. Esse papiro ele tem 2,4 metros de comprimento e 2,8 metros de largura, bem grande. Contém 21 colunas de texto hierático. O que seria o texto hierático? Ele seria uma letra cursiva dos hieróglifos. Uma forma mais fácil, né, que encontraram de escrever aqueles ideogramas. Né? Quem está acompanhando a leitura dos hieróglifos sabe o que eu estou falando. Então, é uma forma mais fácil de escrever, né? Porque imagina escrever daquela forma os hieróglifos. Dessa forma é bem mais fácil. Deixa eu tirar aqui para a gente começar. Então, o mito da criação, que é baseado nesse papiro, ele vai começar, para começar a falar dele, a gente tem que falar de uma divindade que é citada, que não é muito comum.
é chamada de Nebe-Erche, o que significa o Senhor até o limite máximo, era o nome dessa divindade. Essa divindade, ela era como se fosse, a partir do limite significa o espaço e tempo, até o máximo é como se fosse uma divindade além do espaço-tempo, uma divindade universal, acima de todos. Então, começa o mito dessa forma, ele cita essa divindade chamada Nebe-Erche, que é interessante que esse nome, Nebe-Erche, ele vai aparecer até nos textos em coptas, que é o texto que a Igreja Católica, quando chegou lá no Egito, utilizou também esse nome, Nebe-Erche, para dar menção ao Deus Todo-Poderoso, né, o Deus cristão. Então ele utilizou também esse nome, Nebe-Erche, para falar sobre o Deus deles, que vem da tradição bem mais antiga desse papiro, né, que é como os egípcios acreditavam, essa essência divina, uma força atrás, antes mesmo da criação do mundo e dos próprios deuses. Então, Nebe-Erche, que significa o Senhor até o limite máximo, ele existia antes do próprio Nun ser formado. O que seria um Nun? O Nun era como se fosse o grande vazio, e esse grande vazio ele era representado como um oceano. Imagina um oceano bem grande, bem imenso, era assim que eles viam, como se fosse o universo antes de tudo, né? Então, eles acreditavam que existia este oceano e existia esta divindade que é Nebe-Erche. Então, no começo, Nebe-Erche, ele pronunciou uma palavra, e foi daí que começou tudo, né? E o que seria essa palavra que ele pronunciou e aí começou as coisas? Khepere, isso mesmo. Eu não sei se vocês conhecem essa divindade, eu vou colocar uma imagem dela e a gente vai falar sobre ela, que é assim que começa todo o mito. Pronto, minha gente, é essa divindade. O áudio tá bom, todo mundo tá escutando, tá falhando, porque às vezes aparece aqui conexão estável, então todo mundo tá entendendo, né? Então, o início começa desta forma. O Nebe-Erche, que seria essa essência divina, ele pronuncia o primeiro nome. E a partir dessa pronúncia, Khepere, surge esta divindade, que é conhecido como o Criador pelos egípcios, que é Khepere. Por isso que o significado dele em alguns hieróglifos significa tornar-se algo, porque ele veio a partir dessa pronúncia dessa palavra, formou-se, tornou-se essa divindade, né? E é interessante o formato dessa divindade, que eu vou colocar até para vocês, que é o conhecido escaravelho, né? Que as pessoas que a gente vê até nos filmes e tal, colocam sempre esses escaravelhos, mas é uma representação divina. Vou colocar aqui outra imagem para vocês olharem ele aqui. E os egípcios eles sempre observavam a natureza e sempre faziam a ligação com as divindades, né? Então, por que eles mencionavam, colocaram o Deus Criador nessa forma de Khepere? Que o Deus Khepere ele tem essa relação de levar o sol, né? De carregar o sol. Então, eles observaram o movimento deste inseto que vai girando, que é uma espécie de fezes, né? Nessa forma de bola, ele vai o longo caminho. Então eles fizeram essa menção, aí colocaram essa divindade como o Criador. Olá, tudo bom? Astrid, seja bem-vinda. Vou virar aqui. Então, minha gente, deixa eu tirar esse efeito que fica melhor. É uma loucura mexer aqui. Então, o Deus Khepere, ele surge do Nun. Quando a divindade, a primordial, Nebe-Erche, ela pronuncia o nome Khepere, surge essa divindade, Khepere, que é conhecido como o Criador de tudo. Por que ele é o Criador de tudo? Vou explicar. Quando ele surge desse Nun, que seria desse oceano, né? Esse oceano vácuo, que era assim que eles acreditavam, que o vácuo ele tinha essa forma de oceano, que é chamada as águas primordiais.
quando ele surge, ele vê que nada foi criado. Ele se encontra em um grande vazio, né? Então, qual foi a primeira coisa que o papiro ele cita que ele vai criar? A primeira coisa, ele precisa de um apoio, de um lar. Então, é como se fossem os campos de juncos, o lar dos deuses, é a primeira criação. Então, ele precisa de um local para ele ficar, né? Para daí ele ir criando outras coisas. Então, uma coisa interessante é que não só o poder da palavra é mencionado como a pronúncia, mas também esse papiro vai falar sobre o coração-alma. O que seria o coração-alma? Seria, primeiro, pensar no coração e depois pronunciar as palavras. Mas o que seria isso, pensar no coração e pronunciar as palavras? Seria, primeiro, ele tinha a intenção, o pensamento, né? Então, primeiro vem a intenção, o pensamento, para depois vir a pronúncia. E é interessante ele colocar isso, porque era assim que a magia egípcia funcionava, né? E entre outras magias. Não adianta você chegar lá e sair citando um monte de coisa, não era assim que eles acreditavam. Primeiro tinha que ter a intenção, tinha que ter o coração ali dentro da criação de algo. E foi assim que foi criado o mundo, né? Na mitologia egípcia, esse deus Khepri, ele primeiro pensou no coração e depois falou as palavras. A primeira criação dele foi o lar dos deuses, que é chamado os campos de juncos. Vocês estão entendendo? Tem até uma coisa aqui que eu escrevi que é bem interessante. Eles colocam isso como lançar o fundamento do coração, né? Porque seria dessa forma, você ter essa intenção e pronunciar as palavras. Foi assim que ele criou. Então, outra coisa interessante dessa parte da criação é que ele já cita a deusa Maat. Aí você pensa, né? Quem veio primeiro? Veio Khepri, veio Maat? Porque tem essa ideia cronológica. Mas, na verdade, Maat, ela fazia já parte do corpo do deus Khepri. Ela é considerada o coração do deus Khepri, do deus criador. Porque era no coração que estava toda a intenção, era assim que eles acreditavam que estava o pensamento, os atos e as ações. Eu não sei se vocês já viram sobre o julgamento, que sempre pesa o coração e tal. Então, Maat, ela é o coração do deus Khepri, né? Então, quando Nebertche cria Khepri, ele vai criar não só Khepri, ele vai criar um conjunto de deuses dentro do próprio Khepri. É interessante observar isso porque os egípcios vão acreditar dessa forma. Eles acreditam que de uma divindade vai vir a essência das outras divindades. Eu vou colocar uma imagem aqui para explicar melhor. Um momento. Gente, quem tiver dúvidas ou perguntas, vocês colocam na caixinha de perguntas aqui no final. Eu vou tentar responder todas, tá bom? Então, eu coloquei esse exemplo, por quê? Porque era assim que era o conceito da divindade primordial. Essa luz branca, quando chega no prisma, você vê uma luzinha à esquerda, seria Nebertche. E quando ele entra no prisma, ele vai abrir ali as cores, arco-íris. Esses arco-íris, essas cores, seriam os deuses. Então, por que deusa Maat, ela é dita como o coração do deus Khepri? Dessa forma, porque ela faz parte dessa essência, né? A deusa Maat é o coração do deus Khepri e Khepri é a pronúncia do Nebertche, que é a divindade primordial, antes de tudo, né? Como se fosse ali, na linguagem moderna, o Deus Todo-Poderoso, esse Nebertche, seria por trás de tudo. Vocês entenderam? Tá tudo ok, né? Até agora. Eu coloquei esse exemplo para ser bem didático, porque vocês sabem que eu gosto de explicar as coisas assim. Deixa eu colocar... Obrigado, Sandra, pelo presente. Deixa eu colocar outra imagem aqui para a gente seguir nas outras. Então, logo após a criação que o deus Khepri, né? Ele vai criar o campo dos juncos, que seria o lar dos deuses.
com auxílio da deusa Mate, porque ela é o coração dele, né? Então ela vai estar ali organizando os pensamentos, as ações de formas corretas, né? Que ela é a deusa da justiça, da verdade. Então, um fato interessante é sobre as duas primeiras divindades que vão ser criadas pelo deus Khepri, que seria Shu e Tefnut. São os primeiros filhos. Shu, ele seria o ar, mas seria mais um ar seco. E a Tefnut seria um ar, mais um ar úmido, né? Então, Shu é como se fosse a própria atmosfera e Tefnut é a que umedece as nuvens dessa atmosfera. Ela é ligada às águas, mas às águas dos céus. Era assim que eles viam as nuvens. Eles viam as nuvens como as águas celestiais. Então, as águas celestiais seria Tefnut, essa à direita, e à esquerda o deus Shu. Um fato interessante é que no papiro ele vai mencionar a criação dessas duas divindades como a união de Khepri com a sua sombra. Mas ele não menciona quem seria essa sombra, né? Alguns vão mostrar como se fosse o caos, né? Já que ele é a ordem, poderia ser a Pepe, ele se relaciona com essa sombra para criar essas divindades, né? Mas tem também nos textos das pirâmides de Heliópolis, que é uma forma mais antiga da lenda, que vai atribuir a criação dessas duas divindades como um ato de masturbação, que é até chamada como a mão criadora, né? Então ele vai se relacionar consigo mesmo e vai criar essas duas divindades, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Júlia já riu aqui sobre essa parte da masturbação, mas é isso mesmo, era assim como tem esse outro mito nesse texto das pirâmides. Quem eu vi aqui que Euríclides fez uma pergunta, faz uma pergunta na caixinha de pergunta aqui no final, eu respondo. Vamos lá seguir para as outras divindades. Alguém conhece essas divindades que eu coloquei aqui? Eu adoro perguntar, né? Para ver se alguém conhece. Conheci essa parte que o próprio Ra fez. Clarissa, essa parte do Ra eu vou explicar mais na frente. Mas o Ra é como se fosse o próprio Khepri. Mas eu vou explicar sobre esses aspectos. Por isso que Ra é também dito como o Deus Criador, né? Porque ele faz parte disso também. Eu vi que ali falou Osíris. Onde está Osíris? Que eu não estou vendo. Tem a menção de Osíris aqui, minha gente, tô cega, eu não vi. Nutgeb, isso mesmo. Então, minha gente, logo após a criação, Khepri vai criar ali nesse ato, né, de masturbação o deus Shu e a deusa Tefnut. Então, o deus Shu e a deusa Tefnut vão criar o deus Geb e a deusa Nut. O deus Geb seria a terra. Tudo bem, Tayane. Eu até fiquei porque eu não observei, mas se tivesse, eu poderia até dizer que tem uma relação, sim, viu? Depois eu vou explicar. Mas o deus Geb seria a terra e a deusa Nut seria o céu. Então você pode ver, o deus Geb, que é o masculino, ele está na parte de baixo, né? E a deusa Nut está na parte de cima, como o céu. Então ela sempre vai dizer, os pés se tocavam, né, com os pés, e as mãos, uma das mãos dela se tocava com a mão de Geb, formando assim vamos dizer, uma biosfera. Essa seria uma representação da biosfera, de como era o mundo que eles acreditavam, como era a representação da Terra, do nosso mundo, onde a gente vive, né? Então, é interessante, a gente já vou entrar depois na parte sobre o nascimento dos outros 5 deuses, mas antes disso, vamos falar sobre o Sol, onde o Sol entra nisso, né? Porque eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma barca, né, no meio solar, e tem a representação do Sol ali, que seria a representação do Deus Sol.
Tanto pode ser Khepere como o próprio Ra, né? E na frente é interessante, já tem a deusa Maat, que eu acho incrível, né? Que ela sempre está nessa parte organizando a criação, organizando a justiça, entre outras coisas. Então, quando o deus Khepere quando surgem essas duas divindades, Geb e Nut, o Sol ele vai começar a surgir do grande oceano, do grande Nu. E esse Sol, essa luz, é do próprio deus Khepere. Por isso que tem aquela representação do escaravelho segurando o Sol. Né? Seria ele que estaria segurando, emergindo esse Sol. E esse Sol, ele para passar entre a deusa Nut e o deus Geb, tem o deus Shu. Eu vou colocar outra representação que é bem interessante para eu entrar nessa parte, um momento. Senão vocês... Não coloquei essa. Então, minha gente, é porque eu não coloquei essa imagem. Mas tem uma imagem, não sei se vocês já viram, que é o deus Shu, ele fica com as mãos levantadas assim, tocando a deusa Nut e o deus Geb. O deus Shu é o deus da atmosfera, né? Então, para ele separar Nut e Geb, porque eles eram apaixonados mesmo, então ele tinha que estar ali no meio, sustentando o céu e a terra, para que o sol passasse. Foi daí que nasceu o dia, né? A primeira menção do dia nesse papiro, né? Nesse mito da criação. Então, Shu ele vai erguer a deusa Nut e para que a barca solar, Khepere, né, ele possa adentrar o mundo, adentrar a Terra. E daí nasce o dia. Vocês estão entendendo, né? Deixa eu virar aqui o roteiro, porque o roteiro é bem grande, senão eu vou me perder bastante por aqui. Um momento. Eu vou colocar outra imagem aqui, eu espero que não seja banido. Pronto, deixa eu virar aqui. Então, essa é outra representação da deusa Nut e do deus Geb. Né? Você pode ver ali, ele até está com a cor verde, que simboliza a fertilidade, e ele está com um falo ereto. Então, porque eu coloquei essa imagem? Porque eu já vou entrar na parte do mito da criação dos 5 deuses, que são os mais conhecidos. Osíris, Horus antigo, também conhecido como Horus cego, Sete, Ísis e Néfites. Então é chamado essa parte do papiro do abraço de Nut e Geb, né? Então eles acreditavam, nessa parte do papiro, ele cita que quando o sol passou, a noite chegou, Nut ela pôde descansar, então ela desce do céu e vai se abraçar, né? Vai ter o ato com o deus Geb. E daí que nasce os 5 Netero. Tem outro mito sobre os dias epagômenos, que são a criação dos 5 dias, que isso já é outro papiro, entendeu? Então vai ter, eu não sei se vocês conhecem que o deus Tote, né, ele vai criar os 5 dias, que são chamados dos 5 dias fora do calendário, para a criação desses 5 divindades, que são as divindades mais próximas ali, porque ela vai nascer, eles vão nascer na Terra, né? Então, por isso que é considerada as divindades mais próximas dos seres humanos. Então, tem esse outro mito. Nesse papiro, eles falam de forma bem básica, né? Dessa parte que Nut, ela desce, a própria deusa do céu, quando chega a noite. Shu, ele descansa, né? Então, ela desce e se abraça com a terra. E daí nasce os 5 deuses. Eu vou virar aqui para a gente falar sobre uma divindade que eu acho interessante. Então, um fato interessante é que quando vão criar esses 5 deuses, muita gente pergunta, mas como é que Horus foi criado agora, se Horus é filho da deusa Ísis?
mas existe a menção de um Horus mais antigo, que é chamado Horus Uer, que é Horus o Antigo, que ele seria o irmão de Osíris, de Ísis, o irmão mesmo. Ele vem na forma de um falcão, né? Alguns textos vão falar que ele vem para proteger os irmãos também, os deuses. E daí, logo após a sua morte, né, ele renasce, seria como se fosse uma encarnação do seu Ka, né, da sua essência, como filho de Ísis, que é chamado Heru Saaset. Por isso que era assim que os faraós acreditavam, que o nascimento do seu filho, ele iria herdar o trono. Então ele seria ali, eles tinham um sangue do deus Horus, a continuação, e teria esse Ka, essa essência do deus Horus. Então também entra nessa parte deste mito, entendeu? Outra divindade também que é bem interessante, que o papiro ele vai dar uma menção bem especial, é o deus Osíris. Vocês conhecem? Eu vou colocar aqui a imagem deles para quem não conhece. Júlia, se você tem uma pergunta, eu tô vendo que você tem bastante pergunta aí. Você coloca na caixinha de pergunta. Tá vendo uma caixinha aqui com interrogação? Pronto, coloca essa mesma pergunta que eu respondo no final. Porque aí eu só tô dando assim o caminho dessa live para eu terminar toda essa análise do papiro. Então no final você coloca na perguntinha. Entendeu? Vocês sabem quem é Osíris? Qual seria o primeiro, o segundo ou a terceira? A terceira não é, né? Que é uma deusa. Mas é o primeiro ou o segundo? Que imagem perfeita. É linda essa imagem, né? Então, Osíris, ele é o segundo, isso mesmo. Ele tem uma menção especial nesse papiro Brahmini e Wind, que ele é considerado a essência da matéria primordial, né? Ele é a representação viva na Terra de Nebertche, veja que lindo. Então, assim, Osíris, ele tem essa parte importante, porque ele é como se fosse a encarnação dessa divindade, dessa essência da matéria primordial, de Nebertche. Ele é considerado o benfeitor da humanidade e o salvador das almas. Era assim que ele era chamado pelos egípcios. Então, Osíris ele vem para organizar a civilização dentro das leis de Maat, né? Lembra que Maat é o coração de Khepri. Então, ele vem organizar, né, a Terra. E logo, outra coisa interessante que eu deixei até de falar aqui é que o Sol ele é considerado o olho de Khepri, né? Eu esqueci de falar essa parte. E com a chegada da noite, quando a noite cai, algumas calamidades aconteciam. Deixa eu tirar isso aqui porque eu já falei de Osíris, senão vai ficar a foto de Osíris nada a ver. Vocês entenderam na parte de Osíris, né? A importância dele. Então, eu esqueci de falar sobre o olho de Khepri. Entra nessa questão dos olhos, né? Você vê, tem um coração de Khepri, o olho de Khepri seria o Sol, né? Então, só existia um olho, que seria, se não me engano, é o olho direito. Então, o olho direito de Khepri, ele simboliza o Sol. Então, quando a noite chegava, aconteciam algumas calamidades, né? Porque não tinha a proteção do Sol, a proteção desse Deus Criador. Então, o que Nebertche, que é a força divina, né, o Deus primordial, fez? Ele criou um segundo olho, que é o olho da lua. Esse olho da lua, às vezes, vai ser chamado tanto de Khonsu, ou também do próprio deus Thoth, que é Jeyut, que é aquele deus na forma de garça,
que é o deus da sabedoria e tal. E uma coisa interessante é que eles atribuíam o poder da lua ao poder da fertilidade. Então, no papiro vai informar que a lua, logo após a criação da lua, na terra vai começar a surgir a vegetação, as árvores, as plantas, as ervas, a lua que cria tudo isso. Então, ela era um símbolo de fertilidade, né? E também era um símbolo de colheitas bem fartas, né? Então, eles faziam até oferenda à lua, né? Para que tivesse fertilidade no solo e assim tivesse uma boa colheita, tudo desse certo. Então, a lua é mencionada nessa parte da criação. Quando a lua é criada, a vegetação começa a brotar na terra. Olá, boa noite, seja bem-vindo a quem está chegando agora. Quem tiver dúvidas, coloca na caixinha de perguntas que no final eu vou responder, tá bom, minha gente? A gente tá falando, seguindo sobre o mito da criação. Eu já falei sobre a primeira divindade, que é Neber-Tche. Isso tudo baseado num papiro que está no Museu Britânico, que é de Bramley Wind. Então, já falei do deus Neber-Tche, depois vem o deus Khepri e Maat. Logo após vem Shui-Tefnut, depois vem Keb e Nut, que é o céu e a terra. E logo após a criação dos 5 Netero e depois a criação vem até antes, a criação da Lua, né? Que ela vem antes da criação dos Netero. A Lua já vem antes. Então, vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Tá dando para entender? Pode falar aí, tá difícil. Fala de novo que eu falo aqui, explico logo, alguma coisa assim bem rapidinho. Mas dúvida mesmo, pergunta se quer, eu aconselho botar no final que eu já respondo, tá bom, minha gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no roteiro, porque senão eu me perco. Vamos lá, a gente já falou disso. Pronto, a gente vai entrar agora na parte da criação dos homens e das mulheres e das outras criaturas. Então, nesse papiro, ele vai mencionar que o deus Khepri, que é o criador, ele vai juntar os membros, mas ele não cita nenhuma substância, nenhuma matéria, porque as pessoas perguntam, foi o quê? Foi o barro, sei o quê? Ele não cita no papiro, tá? Eles muitas vezes até pode até citar, porque esse papiro está bem corrompido. No final eu vou até falar sobre isso. Mas ele não cita nenhuma matéria, mas cita como se o deus Khepri juntasse, criasse a forma mesmo dos seres humanos, e ele começou a chorar sobre eles, dando a vida, dando o Ka. Então, o Ka é a essência do deus Khepri, que também é o deus Sol, né? Muita gente vai falar que o deus Khepri é o deus Ra, mas está certo também, porque é mencionado Ra, Khepri e Atum como a única divindade, que seria relacionada ao deus Sol. Então, é o próprio deus Sol, Khepri, que vai criar os seres humanos a partir das suas lágrimas. Não só os seres humanos, mas também eles acreditavam que os outros animais foi o deus Khepri que moldou. Mas a vegetação, é interessante que a vegetação ela vem antes dos animais. É assim que a mitologia aborda, que a vegetação veio primeiro, logo após veio os animais. Sua explicação é ótima. Obrigado, Júlia. Eu já fico bem nervoso antes, um pouquinho assim, né? Ai, será que eu vou explicar? Será que eu vou seguir? Eu faço um roteiro aqui enorme para eu não perder a linha de raciocínio. Deixa eu beber água aqui um momento. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Olá, Yasmin, tudo bem? Tá me assistindo, né, Yasmin? O papiro também vai citar a criação de seres rastejantes, que isso é bem interessante. E de seres como se fossem cobras com 4 patas, quadrúpedes. Eu até lembrei até dos dinossauros nessa menção, que eu liguei a isso, né? Mas ele também vai falar sobre essa criação desses seres, mas nada mais. Uma coisa interessante que o autor, o Alice, que ele fez a tradução, ele é egiptólogo, ele vai falar que o texto ele tem essas partes corrompidas, né?
que não deu para traduzir. Então, talvez são essas partes que faltou para encaixar ou ligar uma coisa à outra, entendeu? E já que eu falei já dessa parte toda da criação, esse é o mito da criação. Vai desde Nebertché, que é a essência, o Deus do limite máximo, né? Era assim que era chamado, até a criação dos homens. Então a gente vai ter novamente o Deus Khepere, e depois o Deus do ar, da atmosfera, e depois a deusa Tefnut, da umidade, depois o Deus Keb e a deusa Nut, a terra e o céu, o Deus da lua Thoth, ou Khonsu, ele não cita, ele só cita a lua, e depois os 5 Netcher, e depois os seres humanos e os animais, a vegetação, enfim, né? Outra coisa que é interessante que o autor também aborda nesse mito é que sobre a parte da religião egípcia. Vamos entrar um pouquinho nessa parte da religião egípcia, porque os mitos funcionavam como uma orientação dessa religião, de como eles praticavam. Então, a primeira coisa que eu falei foi sobre o poder da palavra, né? A menção, o rito da criação seria como tudo começou, a partir da pronúncia da palavra. Então a palavra é muito importante para os egípcios, tanto na religião como na magia, porque eram entrelaçadas. Então o poder da palavra é importante, como também o coração. E o que seria o coração? A intenção. Então, antes de falar, tinha que ter a intenção, né? E outra coisa interessante é sobre a parte ritualística, as oferendas, quais divindades, como eles observavam os deuses, como eu expliquei, como um prisma, né? Nebertché seria a força divina, a força suprema, acima de todos, e dali como se essa luz passasse no prisma e fizesse um arco-íris. Então viesse esses deuses que são parte de um todo, né? Existe um vasto divindades, mas juntando tudo formava uma. É uma visão mesmo deles, né? É uma visão como eles observavam as divindades, né? Outro fato interessante a partir deste mito é que as divindades que se formavam, principalmente as divindades que encarnaram aqui na Terra, né, assim dizendo, como Osíris, Ísis, Sete, Néftis, Horus, eles estavam mais próximos dos seres humanos. Então, por isso que tem uma relação muito grande com eles, com Osíris, com o rito da mumificação que vem de Osíris. Então, eles agradavam muito essas divindades com oferendas, né? Porque eram elas que estavam, vamos dizer assim, olhando pelos seres humanos, intercedendo. E essa divindade Nebertché, eles não davam oferendas a ela, porque eles acreditavam que essa divindade não iria interferir em questões humanas. Era como se fosse algo inferior para uma divindade tão grande, que estava acima de tudo. Então, se essa divindade ela criou os outros deuses, foi para que eles auxiliassem a humanidade, né? Então, eles não tinham essa visão de, eu acho melhor já falar logo com um grandão, né? Nebertché. Não tem ritos e citações de oferendas a essa divindade. É sempre de Khepere para baixo, principalmente as divindades mais próximas dos seres humanos, né? E outra coisa interessante, como eu disse, tem outros papiros, outras divindades, isso depende de cada cidade, né? Esse papiro foi encontrado na cidade de Tebas, né? Então vai ter essa relação, e também a relação do período, foi na dinastia, da 26ª dinastia, entra ali no período ptolomaico, que é o período grego. Outro fato interessante é que os gregos adoravam trazer essa mitologia, resgatar e registrar, né? Graças a eles fizeram diversas reconstruções, né? E fizeram os registros desses mitos. E foi numa linguagem hieróglifa. E
também na linguagem demótica, também fizeram isso. E como quem acompanha a leitura dos hieróglifos, sabe que como foi feita a tradução dos hieróglifos, foi feito pela Pedra da Roseta, que tem lá a tradução em grego. Então, eles fizeram esse belo favor para que a gente pudesse traduzir os hieróglifos. Se não fosse isso, seria muito mais complicado, né? Então, você vê ali certas contribuições deste povo quando chega e domina ali o Egito, né? Então é bem interessante.